Saudações, meus queridos bastiões. Vocês puderam observar hoje, inicialmente pela minha entonação, eu já encontro-me absurdamente indignado com as instituições do ensino jurídico. Eu estou revoltado com as faculdades de direito. Hoje, a minha revolta é com o ensino das faculdades de direito. Sabe por quê, gente? Hoje, se alguém chegar para mim, hoje, nesse exato momento, e alguém disser, independentemente da idade, porque eu também já me formei com uma idade já um pouco mais avançada, eu não me formei garoto novo, não. Mas se alguém chegar para mim hoje e falar assim, cara, estou pensando em fazer direito, eu digo, não faça. Não vá para a faculdade de direito. Sabe por quê, gente? Eu hoje me arrependo de ter cursado direito. Eu fiz outras graduações, mas hoje o curso de direito, a meu ver, é uma vergonha. Eu me arrependo de ter estudado direito, porque tudo aquilo que me ensinaram na faculdade não é verdade. O que me ensinaram sobre a tal da individualização da pena. E o que é pior, no meu caso, que ao terminar a faculdade, eu ainda fui fazer pós-graduações. Fiz algumas na área do direito, inclusive direito penal e processo penal, com mestres extremamente competentes. Mas eu vou pedir desculpa aos senhores. O que me foi passado nos bancos da faculdade não procedem como realidade. Eu me sinto enganado. Literalmente enganado. Eu aprendi coisas como individualização da pena. Cada um que cometeu... Existem 10 pessoas dentro de uma quadrilha. Cada um teve uma conduta. Então, cada um vai responder por um crime que seja aquilo que seja o geral e vai responder também pelo crime que seja o quê? O individualizado, entendeu? A conduta individualizada também vai ser considerada à parte, porque se numa conduta delituosa o indivíduo comete um crime e o outro não, aquele que não cometeu o crime não pode e não deve responder pela conduta de um crime que uma outra pessoa cometeu. Num roubo, vamos dizer assim, durante um roubo, alguém pegou, o cara cometeu um outro crime, um crime de abuso à integridade física de alguém. Vocês já entenderam? É porque a gente não pode falar determinadas coisas aqui. Então, se uma das pessoas, um dos membros daquele grupo que cometeu o delito, aquele indivíduo, ele invadir a privacidade de alguém que tenha sido roubado, furtado, alguém que sofreu por aquele crime, ele tem que pagar por aquilo, não uma outra pessoa que tinha uma outra conduta a respeito do delito. Parece um pouco complicado. Eu vou ser mais claro. Se eu estou no cenário de um roubo, eu vou responder pelo roubo. Eu não vou responder por uma lesão corporal que tenha ocorrido em relação a um indivíduo, que é o lance da individualização das penas. E agora, no julgamento que está acontecendo lá da primeira turma, no STF, que esse processo ele não é anulável, ele é todo nulo. Pelo que eu estudei, ele é nulo. E a corte que está julgando é incompetente. Eu aprendi coisas na faculdade, o crime tentado e o crime consumado. O ministro Alexandre de Moraes me ensinou, porque ele é o relator do processo, ele é membro da mais alta corte. O ministro Alexandre de Moraes me ensinou que, a respeito do golpe, a tentativa já consumou o crime. E o que eu aprendi na faculdade sobre tentativa e consumação de crime não foi isso, não. E aí agora eu posso fazer uma pergunta? Muito simples. O que vale? É o que eu aprendi na faculdade ou é o que está sendo aplicado na Suprema Corte? Esse é meu primeiro questionamento. Meu segundo questionamento. Amanhã depois, os inúmeros concursos jurídicos que existem, como é que fica? Se cair uma questão que seja vinculado
uma questão vinculada a um artigo do Código de Processo Penal. Quando essa questão cair, que as pessoas marcarem certo ou errado, ou marcarem uma das opções ali, A, B, C, D, ou A, B, C, D, E. E aí, o que vai acontecer? No exato momento em que isso acontecer, e a banca disser a resposta é essa, teremos uma chuva de recursos, porque vão dizer, não, a banca está dizendo isso, mas a Suprema Corte disse isso, isso, isso. E aí, como é que fica? Esse é o problema 2. Primeiro, me ensinaram tudo errado. Eu tenho o mais absoluto e profundo respeito a todos os meus mestres. Todos os meus mestres. Eu chamo a todos eles de mestre até a data de hoje. Falo com muitos deles, tanto da graduação quanto das pós-graduações que fiz. Mas o que os senhores me ensinaram não é a realidade processual, não é a realidade jurídica que a mais alta corte desse país entende. Eu estou muito decepcionado. Fiz muitos amigos no ramo do direito, fiz muitos, gosto muito deles. E aí, o que acontece? Ao meu ver, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir é observar esse cenário e concluir o quê? Que eu estou muito decepcionado, muito decepcionado, a respeito de um julgamento que, ao meu ver, não é jurídico, é político. E aí, quando o ministro Alexandre de Moraes fala a tentativa de homicídio contra ele não é caso de ali impedimento ou suspeição que ele poderia julgar, porque ele diz que não é contra ele, é contra o Estado Democrático de Direito, é contra essa decisão. O poder julgar essa lide é dado porque os crimes cometidos foram contra o país, não a pessoa dele. Então, gente, o que eu entendo nessa situação? Ainda tem um terceiro problema. Muitos dos processos que estão em andamento hoje, por conta da decisão, por conta do entendimento dos respectivos magistrados, muitas pessoas terão algumas decisões alteradas nos processos em curso, porque o entendimento da mais alta corte é as cortes que estiverem abaixo ali, primeira instância, segunda instância, STJ, vão ter que rever os seus pensamentos, porque eles não podem discordar do STF. E aí, em muitas situações, os processos em andamento, tem um entendimento diferenciado aqui do ministro tal. E o ministro Flávio Dino acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Eu não estou aqui dizendo se o entendimento dos ministros está certo ou está errado. Não estou julgando isso, não. Eu estou dizendo o seguinte, que o entendimento deles vai mudar muita coisa para baixo. É isso que eu estou vendo. Como é que fica essa situação? Esse julgamento é político ou é jurídico? E o que é mais? Eu continuo dizendo que eu sou um bastião. Eu já deixei isso bem claro. Eu sou um cara de direita? Sou, mas eu respeito a legalidade. Eu quero ouvir os juristas, eu quero ouvir os técnicos na área do direito que defendam essas teses que estão sendo colocadas pelos ministros ali da primeira turma e que digam que isso não vai sofrer uma enxurrada de petições nos processos das instâncias menores. O entendimento da Suprema Corte é esse. E aí, na petição inicial, aqui na primeira instância, o advogado já vai botar, olha só, o entendimento do ministro tal, entendimento do ministro tal. O que ele já deixou bem claro para aquele magistrado? Muito simples. Eu já estou deixando para o senhor bem claro. Se o senhor discordar, eu vou recorrer ao STJ. E quando chegar no STF, eu vou dizer, ministro, o senhor não disse isso, isso, isso? Aqui, os outros magistrados discordaram do senhor. E tudo isso por conta de um julgamento que hoje
Hoje, eu sou convencido de que esse julgamento é apenas político. Eu estou muito envergonhado, gente. Se hoje eu tivesse cursando o primeiro período de direito, se eu tivesse hoje acabado de fazer, porque hoje faculdade particular não tem mais vestibular, é TAD, pelo menos na minha época foi assim, que é o tal do teste de acesso direto. Eu largaria o TAD se eu tivesse na hora. Acabei de fazer o TAD. No dia seguinte, 2 dias depois, sai o resultado, eu teria dito, não, não quero mais cursar direito. Eu vou estudar matemática. Sabe por quê? Porque lá a ciência ela é exata. E o que eu penso sobre o Estado de Direito, hoje, eu não tenho a menor expectativa sobre mais nada no ramo do direito. Mais nada. Eu não sei mais nada. Hoje, se alguém chegar e disser o que eu aprendi com um mestre, que é fato típico, crime, fato típico, antijurídico e culpável. Se hoje eu tivesse que fazer uma prova e me perguntassem o que é crime, e eu no passado pensaria em dizer crime é fato típico, antijurídico e culpável, por isso, eu responderia da seguinte forma: crime é aquilo que o Supremo Tribunal Federal disser. Crime é aquilo que for definido pela mais alta corte. Eu anteriormente eu dizia apenas diga não à reeleição. Agora eu digo diga não à reeleição, porque isso também tem a responsabilidade do Congresso Nacional de ter deixado essa situação do jeito que está, e aí o Supremo se coloca como um poder acima dos outros. É o que nós entendemos e aprendemos lá da Constituição de 1824, que tinha executivo, legislativo e judiciário, mas o imperador era o poder moderador, acima dos outros. E é isso que nós temos hoje. O que eu aprendi na faculdade de Direito não vale nada. Hoje, o que é crime? Eu vou responder, é aquilo que o Supremo Tribunal Federal falar. O que ele disser é crime. O que ele não disser não é crime. Espero que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não tenho. Estou muito arrependido de ter cursado direito. Meus mestres, eu vou morrer com o mais profundo respeito por tudo aquilo que os senhores me ensinaram. Mas depois do voto do ministro relator e o voto do ministro que acompanhou o voto do ministro relator, eu não tenho mais nada para dizer. Tchau, gente.